Oi, olha eu por aqui de novo. Muito tempo que eu não gravo vídeo para o canal do YouTube, Pensamentos e Inspirações. Mas hoje eu quero falar sobre algo particular. Hoje nós ficamos nos pensamentos e não nas inspirações. Já tem um bom tempo que eu venho refletindo a respeito de falar sobre isso, porque as pessoas não aceitam muito bem essas notícias e principalmente familiares, né? Eu acho que as pessoas têm um certo receio, como se talvez elas tivessem culpa da outra pessoa ser daquele jeito, como se fosse culpa delas, mas não é. É só algo que é do jeito que eu sou, né? E eu vejo isso como algo muito importante de ser dito por mim, porque, querendo ou não, como professor, eu tenho uma certa visibilidade com relação principalmente aos meus alunos, né? Como servo de Deus, Deus usa quem Ele quer. Isso não tem, né? Isso não tem spoiler, né? Isso não tem nada a ver com problema neurológico nenhum. Problema do neurodesenvolvimento, não neurológico, né? Então é sobre isso. Eu tirei uma foto, que é uma foto que eu vou usar para divulgação na rede social, no Instagram, que eu tirei ela no final do ano passado, quando eu me sentia à vontade em um determinado ambiente para poder expor, né? Mas assim, o diagnóstico realmente foi fechado recentemente, tem uns tem um mês ou dois mais ou menos, tem uns 2 meses, e tem sido inesperadamente libertador, né? Eu já tinha dado spoiler na estante, mas, né? É isso, né? Foi uma vida de em que muitas coisas não faziam muito sentido, sabe? Amizades não faziam muito sentido, condutas, coisas que eu fazia, do jeito que eu me comportava. Eu tentava parecer o mais normal possível o tempo todo, mas é como se eu tivesse que pisar em ovos com todos ao meu redor. Não tô falando que eu era maltratada nem nada do tipo, mas tentando ter um comportamento parecido com o dos outros, quando na verdade eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de seguir regras. As regras sempre foram muito claras para mim, e o fato das pessoas não seguirem as regras me deixava muito aborrecido, porque eu sempre gostei das coisas muito à risca, sabe? Isso ficou mais evidente quando eu era maior, quando eu já tinha já mais de 20 anos, em que eu comecei a demonstrar alguns episódios como se eu tivesse nervoso, sabe? Como se eu tivesse chateado o tempo todo porque as pessoas não faziam as coisas do jeito certo. Não que eu fizesse sempre as coisas do jeito certo, mas as pessoas sempre estavam fazendo coisas do jeito errado ou do jeito que eu pensava ser errado também, né? Que nada também pode ser arrisca demais e eu tô tentando aprender isso, né? Tentando aceitar, mas sempre foi difícil para mim aceitar coisas que são tidas como regras e regras sociais que geralmente são criadas para ajudar a sociedade como um todo a manter uma boa convivência e tudo mais, enfim, entre outras coisas, né? Na escola eu também sempre fui mais retraído, um grupo muito restrito de amizades,
de pessoas e sempre me senti deslocada. A biblioteca sempre foi meu lugar de refúgio para ler todo tipo de coisa. Sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito buliçoso com relação a descobrir como as coisas funcionavam e tudo mais. Me apegava a coisas que aparentemente as pessoas não tinham muito apego. Sempre ficava nas mesmas coisas, né? Quando entrei na adolescência, a questão do jogo online, por exemplo, que eu me sentia muito deslocado socialmente, independente do ambiente, então meio que o jogo online foi um refúgio. E tanto eu não entendia isso, como as pessoas também ao meu redor não entendiam a importância daquilo, né? Para mim, a importância de estar em um mundo em que as pessoas não me viam, em que não existe as estereotipias, digamos assim, que por mais que a gente camufle, elas acabam aparecendo de alguma maneira, né? As pessoas acabam percebendo de alguma maneira o seu jeito de ser, o seu jeito de falar e tudo mais. E lá não tinha isso. Acabei aprendendo também um pouco de inglês também por causa desse jogo, porque ele era meio que dedicado também a outros países, enfim. Foi uma convivência com outras pessoas. Eu me dei bem com pessoas que eram de um grupo italiano, né, do jogo, no caso. E outras pessoas, várias que eu conheci, que acabei levando algumas amizades para o mundo real, né, digamos assim, através de redes sociais. E foi uma época que, ao longo disso tudo, foi muito conturbada. Eu passei por muitos problemas pessoais, incluindo crises de ansiedade, depressão, entre outras coisas. O que me levou na época a fazer terapia, ir para psiquiatra e tal, a me desvincular de um grupo de pessoas que eram próximas a mim para poder ir buscar alguma outra coisa, né? Foi muito difícil também quebrar esse vínculo, foi algo que eu não conseguia na minha infância inteira quebrar. Pela rigidez cognitiva, entre outras coisas, né? Você quebrar vínculos com pessoas que te acompanham desde pequeno é muito difícil. Enfim, são tantas coisas que não dá pra falar em um vídeo. E é isso, né? TEA, nível 1 de suporte. Síndrome de Asperger, que as pessoas... Não se usa mais esse termo, né? Porque Asperger era um nazista, então ele é o primeiro a documentar alguns casos com relação a um tipo específico de autismo. E até o ano passado, retrasado, ainda se usava o termo, mas com a mudança do CRM, não se usa mais esses termos separadamente, se usa espectro, né? Espectro autista, não tem nem mais um nível, a questão de suporte. É de acordo com as comorbidades, de acordo com as coisas que vêm junto com o autismo, né? E aí, junto com o meu autismo, veio a questão do TDAH, né? Eu acredito que tenha outra coisa também, mas isso vai ficar para os próximos episódios, para as próximas sessões, para os próximos diagnósticos, digamos assim. Eu já estou há um ano nesse processo, passando por psicólogo, psicoterapia, neuropsicólogo, psiquiatra, neurologista, fazendo as consultas, rodando uns consultórios. Foi muito exaustivo, né? Inclusive o primeiro que eu tive, o primeiro relatório não tinha detectado, assim, detectou muitas comorbidades, mas não tinha pego TEA, né? Mas aí a médica falou, não faz muito sentido, como é que você tem tantas comorbidades assim, não tem nada associado, e a gente foi investigando um pouco mais e acabou chegando no TEA, né? Então é sobre isso, assim, eu me sinto muito mais liberto do que preso. Geralmente diagnósticos não são coisas boas, tá? Ninguém quer ter um diagnóstico de uma doença, algo desse tipo, mas não se trata necessariamente de uma doença, se trata de uma formação específica do cérebro, né? Que a gente chama de neurodivergente, que é o neurológico que diverge do que as pessoas têm como normal, né?
E aí é meio que libertador no sentido de que você começa a enxergar que a sua infância, a sua adolescência, ou ao longo da sua vida, coisas aconteceram que não faziam sentido, sabe? Determinados pensamentos que você tinha de ser não faziam sentido e aí agora tudo começa a se encaixar e por isso quebra-cabeça, né? Eu acho que talvez o quebra-cabeça não tenha esse sentido, mas a questão das várias peças que vão se encaixando quando você tem um diagnóstico, sabe? As várias coisas que antes eram peças soltas de quebra-cabeça e que de repente esse quebra-cabeça se encaixa com peças que você de cores diferentes, né, que você não sabia que fazia sentido e de repente essas cores diferentes que não faziam sentido de alguma forma elas se encaixam e passam a fazer. E é sobre isso, né? Eu vou estar divulgando a foto antiga que eu tinha tirado quando, digamos assim, eu me sentia à vontade de falar sobre o diagnóstico. E eu não tinha postado a foto em rede social porque eu fiquei com receio de mostrar. Eu não sou o autismo, né? Eu sou o Maurício. Só que isso faz parte de minha personalidade, faz parte de quem eu sou, faz parte de quem eu fui formado ao longo do tempo, né? A rigidez cognitiva, entre outras coisas, elas meio que desenham a sua personalidade. E é isso. Eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Deus também teve né, me ajudou muito com relação ao período em que eu estive em crise, em que eu me sentia muito só e eu agradeço muito a ele, né? E faz muito tempo que eu não posto vídeo com relação a as inspirações, né? São os vídeos falando sobre textos bíblicos e tudo mais, mas eu precisava fazer esse vídeo, né? Ficou muito longo, peço desculpas, talvez não tenha nada a ver com o canal, mas são pensamentos e inspirações. Inspirações a parte dos versículos e pensamentos com relação ao que eu de fato, o que de fato está passando pela minha cabeça. E é isso. Obrigado por tudo. E como eu tinha dito no início do vídeo, como professor eu me senti nessa obrigação de estar falando sobre isso, porque eu tenho alunos autistas e eu tenho alunos que parecem ser autistas, mas não têm diagnóstico. E às vezes tem alguns que estão ainda escondidos e por vergonha, por várias outras coisas. A sociedade que a gente vive ela é extremamente preconceituosa. De certa forma eu tô dando um pouco minha cara a bater, né? E eu tava com receio disso. Mas sabe quando você é adolescente e passa por problemas e você não sabe ao certo o que vai acontecer com sua vida por você ser diferente? Então, eu acho importante eu estar falando sobre isso. Do tipo assim, de alguma maneira eu era parecido com vocês e deu certo. Sabe? Eu penso que seria algo importante e isso faz com que eu esteja compartilhando o vídeo porque isso é maior do que eu. Sabe? É muito maior do que eu. Isso vai para uma obrigação, quase que uma obrigação da minha profissão, sabe? Eu escolhi ser professor, aquele que orienta, aquele que ajuda na educação. Não só de matemática, que é a minha área, mas para a vida, né? E muitos deles se veem perdidos e eu tô aqui, deu certo. De alguma forma, muitas vezes dolorosa, porque eu não sabia, vim ter o diagnóstico com 32 anos, né? 33 quando de fato saiu o relatório. Foi dolorido,
mas cheguei a algum lugar, né? Não é como se eu fosse alguém do topo das profissões e da sociedade, mas tenho 33, tenho uma caminhada ainda pela frente, e muitas coisas passaram a fazer sentido. Por que que eu não consigo terminar determinadas coisas que eu tento começar, né? né? TDAH, e assim vai outras coisas, né? Que acontecem. Acredito que eu vou trazer mais vídeos sobre isso, falando sobre algumas coisas. Tenho lido alguns livros, que parei de ler também, comecei a ler e parei. Mas eu acredito que eu vou trazer alguns trechos de livros e fazer uns videozinhos sobre isso, tá bom? E é isso. Pensamentos e inspirações de quem eu sou. Então, vou fazer alguns vídeos também das inspirações, mas não posso fazer isso de qualquer jeito, eu tenho que ter respeito por Deus, né? Eu não posso simplesmente pegar um versículo bíblico e falar o que eu penso, né? Tem que ser o que Ele quer que eu fale, e nisso não se faz de qualquer jeito, tá? Sobre as inspirações. Sobre os pensamentos eu vou trazendo algumas coisinhas que eu vou pensando sobre essa nova etapa e sobre outras coisas também. Valeu. Muito obrigado por assistir esse vídeo enorme até aqui, né? Se é que alguém vai assistir. Mas eu tô fazendo esse vídeo. Valeu, obrigado. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.